Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, existe uma unção. Ouçam com atenção. Existe uma unção de ensino caindo sobre nós nesses últimos dias. Se você for sensível e quiser ser sensível ao Espírito Santo, você vai tocar nisso e vai edificar a sua vida profundamente. Quarta-feira, não precisaria nem estar falando isso, mas eu acho que é um hábito saudável para aqueles irmãos que não podem estar conosco em todas as reuniões, por um motivo ou por outro. Cada um tem suas prioridades, os seus compromissos, mas existem riquezas que foram liberadas aqui. Então, assim que for para o canal, se alimente, participe naquilo que você puder, daquilo que o Espírito Santo está construindo através de nós nesse lugar. Amém? Quando nós falamos que nós somos um ministério de vida no Espírito, amados, isso é um termo um pouco estranho para o sistema religioso. Quando a sua vida começa a frutificar, sem a necessidade de você fazer propaganda, você tem que saber aonde que você está se congregando, qual que é a direção, qual que é a visão. E resumidamente é vida no Espírito. A maioria das pessoas não tem ideia do que é isso na prática. E segundo a palavra de Deus, é a vida que está disponível para nós, a única vida em Cristo Jesus. Vamos relembrar algumas verdades. Nós só somos abençoados nele, no Espírito. Nós só somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, no Espírito. Nós somos plenamente curados nele, no Espírito. Então, o que é vida no Espírito? Nós permitirmos que o Espírito Santo leve a nossa alma, as nossas crenças, para um lugar onde tudo está pronto, consumado por Jesus. E à medida que isso vai acontecendo de fé em fé, as nossas realidades seguem e a gente experimenta. Isso para que a gente não seja enganado por um espírito, amados, de religiosidade. Quando a gente fala de religião, de religiosidade, nós não estamos falando de nenhuma placa, de nenhum outro pastor, de nenhum outro ministério, de nenhuma pessoa. Nós estamos falando de um espírito que, se nós não vigiarmos, vai influenciar as nossas vidas silenciosamente. O que é religiosidade? É eu querer andar ou viver no Espírito, em Deus, com boas ideias, com estratégias humanas, com boa intenção. Tenho uma boa intenção de fazer algo para Deus e vou fazer. Ele falou com você? Não. Religiosidade. É só o Espírito Santo que nos conhece na verdade, e é só o Espírito Santo que, segundo Jesus, vai nos guiar a esses processos
aonde a vida sonhada e planejada por Deus para cada um de nós, nosso ministério, nossa vida pessoal, todas as áreas da nossa vida, seja construída, edificada e os frutos venham por ação dele. Então, nessa manhã, nós vamos falar de algo, amados, que é essencial para viver isso. Uma palavra e textos que a gente já passou aqui, acho que mais de uma, duas vezes, até mais, eu não me recordo, mas que claramente dentro do meu espírito, nessa manhã, nessa madrugada principalmente, eu percebo o Espírito Santo querendo firmar algumas coisas no nosso coração, trazer luz e clareza, para que a gente não seja enganado. Bem-aventurado é você que está aqui nessa manhã, e você que está nos ouvindo, seja em qual momento for. A partir de hoje, se algo faltava sobre o entendimento do que é isso que nós vamos falar aqui, não vai haver mais essa falta de clareza. Você só vai viver enganado se você quiser. E eu profetizo que nesse lugar nós não somos influenciados por nenhum espírito de engano, de aparência de luz. Nós só somos guiados pelo Espírito de Deus, que nos guia em toda a verdade. Vamos abrir a palavra, amados, rapidamente. Romanos capítulo 8, verso 13. Romanos capítulo 8, verso 13. Não é o nosso texto base de hoje, é só um pano de fundo para aquilo que a gente quer receber do Espírito Santo nessa manhã. Diz assim o apóstolo São Paulo: porque se segundo a carne viveis, intencionalmente caminhais para a morte. Se porém, mediante o Espírito Santo, das obras do corpo, destruís a força e vitalidade, então vivereis. Isso aqui é o centro para que a gente comece a entender. A vida no Espírito é uma vida, é um chamado de Deus, que a graça de Deus vai nos atrair, nos capacitar e nos levar, para que a gente viva essa vida que vem dele. Na vida no Espírito, quando a gente chega para o Espírito Santo, existem coisas em nós que o apóstolo São Paulo chamou obras do corpo. Boas ideias, eu sei fazer, eu sei resolver nessa dimensão de vida que eu estou vivendo hoje. E aí o Espírito Santo encontra uma coisa concorrendo com a simplicidade da fé. Existe algo já construído ali, existe algo que ele quer colocar no lugar, a mente de Cristo. E aí nós podemos ser humildes em permitir que ele faça o processo de metanoia, ou nós podemos ser soberbos em achar que não é bem assim. Nós só vamos viver a vida de Deus se nós, pelo Espírito, diz Romanos 8,13, nas práticas que a gente prega aqui, destruirmos a força e vitalidade das boas ideias, dos pensamentos que para o mundo tem uma certa coerência. Para resumir, amados, destruir tudo aquilo que não nasceu na fé, na voz de Deus em nós. A vida no Espírito que nós pregamos e vivemos, antes de mais nada, ela é a única vida que vai nos levar para um alvo chamado descanso. Qual que é o alvo da vida no Espírito? Nos dar descanso. Por que descanso? Porque descanso é o único lugar onde a gente consegue receber de Deus. O que é descanso? Nós falamos
bastante sobre descansar, descansar, descansar. Tudo está feito, existem boas obras, existem obras ruins, e tem o tal do descanso no meio do caminho aí. É Ele que separa aquilo que são boas obras daquilo que são obras mortas. Descanso. A gente só recebe de Deus pela graça, mediante a fé, no descanso. Só que descanso, irmãos, não é uma ociosidade. Se assim fosse, os andarilhos, com todo respeito e compaixão pela vida deles, essas pessoas que ficam aí nas praças, ou em bares, ou em qualquer outro lugar, que não fazem nada, que não se preocupam com nada, que não planejam nada. Já viram alguém assim? A pessoa não faz nada, não se preocupa com nada, geralmente vive na asa de alguém ou do governo. Aposentado na Previdência, no mundo, ele está descansado, ele não está se preocupando, ele não está se ocupando com nada. Esse não é o descanso de Deus. O nosso descanso é um descanso no Senhor. É nesse descanso no Senhor que nós recebemos. Se descansar em Deus fosse simplesmente largar aquilo que Ele fala, não se preocupe com isso. Esse é o primeiro ponto. Mas a partir do momento que eu não me preocupo mais com aquilo, o que revela que eu realmente confio que aquilo foi resolvido? Ou com o que eu me ocupo a partir daqui? De novo, descanso em Deus é o desafio que se levanta, a dificuldade que é um engano, que aparentemente está tentando te paralisar, um novo desafio, um momento de vida onde a voz de Deus está te levando a crer em algo muito além da sua capacidade. E Ele diz: não se preocupe, não se ocupe com isso, porque se eu digo, já é. Descansa em mim. Então eu não me inclino mais para focar naquilo, para planejar, para arquitetar, para fabricar aquela verdade que somente Ele pode me dar. Então eu descanso daquilo. Só que nós não somos ociosos. No Espírito, amados, não existe aposentadoria. Não importa se você vai viver nessa terra 100, 90, 80, 70, ou 110, 120, 130 anos. Até o teu último suspiro, se você caminhar com o Espírito Santo, Ele vai te usar. Isso é descanso. Então, como que eu descanso? Qual que é a prática? Qual que é a evidência de que alguém entrou nesse lugar? Vamos ouvir a palavra lá em Êxodo capítulo 20. Verso 8. O Espírito Santo está pedindo para eu repetir. Existem textos que nós estamos passando aqui pela enésima vez. Eu não sei se entre nós, se quem está ouvindo essa mensagem em algum momento, que não existe ainda a clareza, a luz completa sobre esse assunto, para que nós avancemos. Êxodo capítulo 20, verso 8. Diz assim a palavra de Deus. Nós estamos aqui no contexto de novo dos 10 mandamentos de Moisés, lei, amém? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra,
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou e o separou. Santo é algo separado. Profano é algo comum. Diz a palavra de Deus que na lei, que ele deu a liberdade para o homem caído ainda, que não tinha o Espírito Santo, de em 6 dias trabalhar as tuas obras. Vai cuidar da tua casa, vai correr atrás do alimento, vai se ocupar em planejar o futuro dos seus filhos, cuida da tua empresa, cuida do teu gado, cuida da tua fazenda, cuida da tua saúde, enfim, cuida da sua vida em 6 dias. Mas o sétimo, o sábado, é o meu dia. Nesse dia, você não vai fazer obra nenhuma para você. No dia de sábado, na lei, o judeu não fazia nada. Ele não trabalhava com nada, ele não se ocupava com nada, ele simplesmente se inclinava para buscar o Senhor. E diz a palavra de Deus que o sétimo dia, o sábado, é um dia que Deus abençoou. Atenção aqui, irmãos, isso é extremamente importante. Em 6 dias, lá na criação, Deus criou todas as coisas que o homem e a mulher, Adão e Eva, iam precisar como recursos para reinar em vida, para frutificar, para multiplicar aquilo que Ele deu de graça. Em 6 dias, Ele fez tudo. E no sétimo dia, diz a palavra, que Ele descansou. Primeiro ponto, Deus não se cansa. Então esse descanso não é um descanso físico, é um descanso de olhar para tudo, de dizer, não tem mais nada para eu acrescentar. Tudo está completo, pleno. Eu terminei toda a criação. E Ele abençoou o sábado. Ele pegou tudo aquilo que Ele criou, amados, em 6 dias, e colocou dentro do sábado. E aqui o homem foi estabelecido. No 6º dia, o homem foi criado, e no 7º dia, o primeiro dia que Adão respirou nesse planeta, era sábado. O que eu tenho que fazer, Senhor? Nada. Está tudo pronto. Você precisa ouvir a minha voz e seguir aquilo que eu vou falar para você agora. Senhor, mas eu preciso me alimentar. Olha aí o que eu fiz para você. Come. Senhor, mas eu preciso cuidar daquilo. Está lá, feito. Senhor, mas eu tenho aquele desafio. Está ali naquela árvore. Você está pronto. Estou meio que parafraseando aqui, amados, com a nossa realidade de hoje. Na lei, o sábado era um dia que o judeu precisava acreditar e confiar que Deus ia prover tudo aquilo que ele, como homem, corria atrás nos 6 dias. No sábado, que ele não ia fazer nada para si, Deus ia cuidar dele. De novo, o judeu, o povo de Deus terreno, tinha um mandamento, uma regra. No 7º dia, que é o sábado, você não faz nada. E eu vou cuidar de você, porque o sábado é o meu dia. No sábado você vai experimentar tudo aquilo que eu fiz por você. Eu vou te deixar 6 dias aí correndo atrás das suas coisas.
No sábado, um dia só, eu vou começar a te agraciar com as coisas que eu fiz. Você vai começar a descobrir que é tolice viver 6 dias correndo atrás das tuas obras. Então o sábado, irmãos, era um dia onde, para aquilo que eu preciso, para as necessidades que eu tenho, Deus cuida de mim. E nos outros 6, eu trabalhava. É assim que o espírito de religiosidade mantém as pessoas funcionando hoje. Isso é uma sombra, porque sábado na lei era um dia. Para nós hoje na graça, na vida no Espírito, sábado é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Hoje para nós, todo dia é sábado. Para nós, todos os dias, quem cuida de nós é o Senhor. Eu preciso crer que isso é verdade. Para isso eu preciso do Espírito Santo. Porque todos nós temos diariamente necessidades, urgências, desafios, problemas que surgem. Então descansar no Senhor é saber que eu estou vivendo no sábado. O que é viver no sábado? Sábado é um dia que eu não corro atrás de nada para mim. Por quê? Porque diz a palavra dele que ele já fez tudo o que eu preciso. E no momento que eu precisar pegar, no sábado vai se manifestar. Para quê? Para que eu possa me inclinar para ele, ter tempo para ele, para que ele revele agora qual é o meu propósito aqui. Amados, o espírito de religiosidade faz com que a gente tente colocar Deus para colaborar com o nosso plano. De novo, o espírito de religiosidade, de engano, faz com que a gente tenha uma boa ideia e pegue Deus e faça dele um amuleto, uma fonte para colaborar com aquilo que eu desejo fazer. E mais enganoso ainda é o coração que acha que a boa intenção de que aquilo é para a glória dele faz com que isso agrade nosso Pai. O espírito de fé, a vida no Espírito, vai fazer com que nós recebamos de Deus o propósito dele para nós, os planos dele para nós, a vida que ele tem para nós, que segundo a palavra, são maiores, são mais altos e são eternos. Então descansar em Deus, irmãos, é saber que qualquer coisa que o mundo busque, assim como nós precisamos, já nos foi dado. O primeiro ponto é aqui. Não importa a área da vida, não importa o momento que a gente esteja vivendo, se você é uma nova criação em Cristo, se você é um filho de Deus amado, você precisa ter isso como uma verdade dentro de você. E isso é externo? Sim. Já está disponível para mim dentro do meu espírito. Eu preciso aprender a receber. Vou descansar. Se ele diz que já é meu, Senhor, eu vou descansar no Senhor. E aí eu acordo segunda-feira e continuo trabalhando, continuo vivendo, continuo me relacionando de uma maneira vazia a nível de propósito.
Eu continuo fazendo o meu trabalho, dos meus amigos, dos meus relacionamentos, rodas como o mundo faz. Então eu descansei daquilo que ele disse que é meu, mas eu continuo vivendo para mim mesmo, de segunda a sexta, ou de segunda a segunda. Isso não é o descanso do Senhor. O descanso do Senhor é um dia onde nós vamos recebendo do Espírito revelação de que o nosso trabalho, a nossa família, os nossos recursos, a nossa vida como um todo, agora tem propósito eterno. Hoje, você que veio aqui se congregar com seus irmãos, está descansando em Deus. Se porventura há algum irmão nosso que por uma motivação não justa, preferiu ficar na sua casa porque está chovendo, porque tinha um outro compromisso, ao invés de estar aqui, se o Espírito Santo desejava que ele estivesse aqui, esse não está descansando no Senhor. Ele pode estar nesse momento debaixo da coberta. Então descansar em Deus não é físico, descansar em Deus é se inclinar para ouvir a voz e estar aonde Deus quer que eu esteja. Descansar em Deus é ouvir a voz dele no meu trabalho e dar o próximo passo naquilo que ele deseja fazer, manifestar no meu trabalho. E aqui casamento, e aqui amigos, e aqui relacionamentos, e tudo, amados. Está claro isso, irmãos? Existe um descanso disponível? Existe. Mas isso não tem a ver com uma ociosidade, com uma inconstância. Tem a ver com um mergulho no Espírito, para que Ele construa em nós Cristo, que é o verdadeiro sábado. E é aqui que a vida de Deus começa a nos encher de tudo que a gente precisa. Isso está lá em Hebreus. Abram aí, por favor. Capítulo 4, verso 1. Diz assim a palavra: que temamos, pois, que não aconteça que, estando sendo reservada para nós a promessa de entrar para o repouso dele, de Deus, pareça algum homem proveniente de entre vós ficar para trás. Porque também a nós estão sendo pregadas as boas novas, exatamente como também a eles. Está falando aqui do Antigo Testamento, da entrada do povo de Deus em Canaã. Mas não lhes deu proveito a palavra da audição da pregação, não tendo a palavra sido mesclada conjuntamente com a fé, dentro daqueles a havendo ouvido. De novo, amados, se tem alguma coisa que você precisa temer, segundo Hebreus, não é a circunstância, não é esse engano. Se Deus disse que isso já foi resolvido na cruz, se tem algo que nós precisamos temer, não é isso que está se mostrando à sua frente. Você tem que temer não entrar nesse lugar de receber de Deus a verdade nessa circunstância. Sabe por quê, irmão? Custou a vida do nosso Senhor naquela cruz. Existe uma promessa de entrarmos, essa palavra aí, no repouso de Deus. E quando isso foi pregado no Antigo Testamento, nada aproveitou para eles. Por quê? Porque eles eram imperfeitos? Porque eles estavam em pecado? Exatamente como a gente vive hoje. Nós não somos perfeitos, nós estamos num processo de aperfeiçoamento, mas a gente vai pecar até o fim. Cada vez menos, se nós
permitimos que o Espírito Santo nos santifique, mas as falhas são inevitáveis. Mas por que essa promessa nada resolveu, nada aproveitou? Por que aquilo que Deus criou, abençoou e deixou disponível, não veio para as mãos dele de maneira visível? Porque eles pecavam? É o que está escrito aí? Não, porque não foi misturado com a fé. Deus diz que existe um lugar onde tudo está pronto. Tudo que eu fiz está em Cristo, no teu espírito. Você precisa agora confiar que isso é verdade. E entrar nesse lugar para acessar, para receber tudo isso. Mais à frente aí, no verso 9, diz assim: portanto, está deixado, faltando ainda um usufruto do repousar. Amados, na versão mais tradicional aí, pode ser que todas as palavras que a gente está lendo aqui, vai estar como descanso ou repouso. Mas aqui, especificamente no verso 9, portanto, está sendo deixado, faltando ainda um. A palavra aí é usufruto do repousar. É a única vez no Novo Testamento que essa palavra aparece. Está como descanso aí, provavelmente na Bíblia mais tradicional, mas não é o descanso onde tudo está pronto, que a gente tirou lá no verso 1. Existe um descanso onde tudo está pronto. Uau, verdade, Senhor, é verdade. Como é que eu acesso? Como é que eu recebo? Agora você vai precisar entrar no usufruto do repousar, ou seja, você vai precisar confiar que isso é verdade, se inclinar para mim, para que eu revele agora na sua vida, onde tudo isso vai te impactar. Largue as suas boas ideias, seus pitacos, vem passar tempo comigo, vem se inclinar para o meu propósito para você. Isso é usufruto do repousar. Amados, primeiro ponto aqui, diferença de desfrute e usufruto. Existe uma diferença crucial entre desfrutar e usufruir. E existe uma semelhança entre desfrutar e usufruir também. Começa pela semelhança. O que é a mesma coisa no desfrutar e no usufruir? Você vai receber algo que não foi você que conquistou. Desfrutar, até a própria palavra já se explica. É você olhar para um plantio, para um laranjal, e Deus fala assim: pode ir lá colher. Você vai lá, você vai desfrutar daquilo que estava lá. Não foi você que plantou, não foi você que regou, não foi você que cuidou, não foi você que adubou, e o fruto está lá. Então você vai desfrutar. E usufruir é a mesma coisa, é uma herança. Não foi eu que paguei, não foi eu que conquistei, não fui eu que suei, foi Jesus. Então, tanto no desfrute quanto no usufruto, coisas que eu recebo sem ter merecido, sem ter feito nada para que aquilo viesse às minhas mãos. Amém? Agora, desfrutar não é uma palavra para nós, filhos de Deus que vivem no Espírito. Porque desfrutar te dá o direito de fazer com aquilo que você recebeu, que você bem entender. Uma pessoa no mundo que recebe uma herança do pai, que nunca se interessou pelos negócios do pai, pode ser milhões. Isso é mais claro que a luz do dia se você for ver as histórias. Eu não me interesso por aquilo que meu pai faz. Eu tenho a minha vida, os meus sonhos, os meus desejos. O pai falece e deixa uma fortuna.
Aquilo vem para as mãos do filho de graça, é herança. E aí ele vai desfrutar, ele simplesmente derrete aquilo. Se não na geração dele, na geração dos filhos, já não tem mais nada. Por quê? Foi algo recebido, desligado do propósito que gerou aquilo lá na vida do pai. Eu vou desfrutar das coisas de Deus. Deus me livre de desfrutar daquilo que Jesus fez por mim. Nós somos um povo chamado para usufruir. Usufruto eu acesso tudo, eu pego tudo, eu tenho direito a tudo, eu governo tudo, amados, que é do meu Pai. Só que isso não me pertence em si, a ponto de eu poder fazer com aquilo o que eu bem entendo. Uma pessoa que mora numa casa, acho que eu posso falar isso aqui. A minha mãe, há anos atrás, ela já passou a casa dela, que ela mora até hoje, para o meu nome. A casa que minha mãe mora hoje, já faz talvez uns 20 anos, se não mais, que é minha. Legalmente dizendo. E na Escritura, ela está em usufruto, ou seja, ela mora lá, ela vive lá, ela usa, só que não é dela. Olha que loucura isso, irmãos. Ela conta que quando ela foi fazer esse documento no cartório, o escrivão falou assim para ela, só que olha, você tem certeza que você quer fazer isso? Porque o seu filho pode te colocar na rua, quando ele bem entender. A casa que a minha mãe conquistou, que a minha mãe construiu, que minha mãe fez, que eu não participei em nada. Se eu pegar o documento, que eu sei até onde está, e for lá no cartório e falar assim, eu quero que tire de lá, porque agora eu vou vender, eu vou queimar, sei lá o quê. Ela simplesmente está do dia para a noite na rua. Então ela está lá em usufruto, ou seja, eu estou usando, eu estou tocando, mas não é meu. Foi isso que Deus deixou para nós disponível no descanso dele. Quanto mais você entender que a tua herança já está pronta e entrar no descanso dessa herança, ou seja, no usufruto de repousar, existe uma saúde, existem finanças, existem projetos, existe uma família, existe tudo aquilo de bom que o meu pai já deixou pronto para mim. Eu não conquistei, eu preciso receber. A ordem no verso 9 é: entre nesse usufruto do repousar. Como? Se sujeitando ao Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai te levar a desperdiçar aquilo que Jesus fez por você. Nem no sentido de deixar de receber, muito menos no sentido de deixar de transmitir para o perdido essa mesma herança que está disponível para ele. A religião faz isso com as pessoas. A pessoa morre de fome tendo uma despensa cheia, ou a pessoa até recebe algumas coisas, mas gasta para ela mesma. Verso 9 de novo: está faltando ainda um usufruto do repousar para o povo de Deus, que somos nós. Porque aquele que entrou para o repouso de propriedade dele, onde está tudo pronto, também cessou o proveniente de junto das suas próprias obras. Tal como proveniente de junto das obras de Deus próprio, Deus cessou. Sejamos, pois, diligentes para entrar nesse repouso, a fim de que não dentro do mesmo exemplo de descrença algum homem caia.
E aí ele entra no verso que a gente já leu muito aqui, porque a palavra está vivendo, porque está vivendo a palavra de Deus, e é eficaz, poderosa, e mais afiada do que toda espada de dois gumes, penetrando até o fazer separação entre ambos, alma e espírito, entre ambos, juntas e medulas, e é juiz, discernidor dos pensamentos e intenções do coração. A vida no Espírito é um relacionamento prático, diário com o Espírito Santo de Deus, que vai começar a construir dentro de mim a revelação de que tudo aquilo que eu preciso, como todos nós precisamos para a nossa vida, não importa o cunho que seja essa necessidade, se é material, se é emocional, se é pessoal, se é físico, não importa. Tudo isso já está disponível naquilo que Deus fez em Cristo para nós no Espírito. Você crê? Porque o que impede você de receber, segundo o que está aqui no verso 11, é descrença. A religião vai dizer que é o pecado, que é uma maneira de descrença também, mas não é o caso aqui hoje. Você crê que Deus cuida de você? Ou melhor, você crê que Deus já cuidou de você nessa área? Eu creio. Tá. Então, qual é a dimensão do seu propósito que o Espírito Santo já construiu dentro de você em relação aonde você se congrega, aonde você está sendo usado no seu trabalho, aonde você está servindo nesse usufruto disso que eu digo que já é verdade a teu respeito? Qual que é a dimensão? Eu me congrego tal dia, eu tenho tal compromisso com os irmãos, ou no meu trabalho Deus está me usando na vida daquela pessoa específica, ou as finanças que chegam nas minhas mãos através do meu trabalho, que agora tem um propósito eterno, parte eu direciono para aquilo que o Espírito Santo me guiou. Amém. Então, se você crê que tudo isso que Deus diz que é verdade, isso não deveria mudar os seus passos em relação ao lugar que você congrega, a como você se comporta em relação ao seu trabalho, em relação às suas finanças, em relação ao seu servir, em relação ao seu amar. Por isso que eu digo, hoje, você que está aqui, está literalmente no descanso do Senhor. Porque você não escolheu ficar na sua casa ou ir para um compromisso, que na maioria das vezes, irmãos, eu não quero ser aqui generalista, mas são distrações que poderiam muito bem ser adequadas à agenda do Senhor na sua vida. Todos os casos são assim? Não todos, mas olhe com compaixão, é constante. Qualquer convite, qualquer evento, qualquer coisa, qualquer agenda do mundo entra na minha vida a ponto de eu deixar em segundo plano aquilo que para Deus é um usufruto do repousar. Por que as pessoas constantemente nesse processo cedem a ordem, a prioridade da agenda com Deus no coração, por causa de coisas que não fazem parte ou não são direções do Espírito para a vida delas, porque elas ainda não entenderam o que é estar descansado em Deus. O mundo vive assim, nós não. O que te trouxe aqui hoje foi a graça de Deus que gerou em você já, que está orando em línguas, uma revelação, raízes, para participar daquilo que Deus está movendo nesse lugar, que um dia nublado não te para. O que aconteceu talvez ontem, ou até hoje de manhã, que te deixou triste, não te para. Qualquer coisa externa que esteja concorrendo com aquilo que Deus falou com você,
não te desvia desse lugar de descanso. Eu me mantenho firmado no meu propósito. E aqui você continua recebendo de Deus mais e mais glória. Então, quando a gente não encontra isso, amados, na vida nossa, é a única vida que a gente é chamada para discernir, a gente precisa entender: eu estou saindo do descanso. Eu posso estar não me preocupando com aquilo que eu estou buscando. Amém. Essa é a primeira parte. Você precisa saber, isso já está feito, não é você que vai produzir. Você confia? Confio. Agora ouve o Espírito, aonde Ele quer que você vá. O Espírito Santo falou para eu não ir no culto hoje. Falou para eu abrir minha empresa, meu comércio hoje, porque vai bater lá alguém lá, e Ele quer me usar lá. Ele é Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Não tem a ver com frequência, tem a ver com frequência da voz. Aonde Ele me quer, aonde eu deveria estar segundo o Espírito. Às vezes, é preparando um almoço. Hoje eu não vou no culto porque... Amém. Mas isso não pode entrar no nosso coração com esse espírito de engano que nos deixa constantemente deixando para segundo plano aquilo que é o usufruto daquilo que vai vir das nossas mãos. Porque se a gente permitir isso, essas coisas vão se atrasar. E a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz para separar aquilo que é sentimento daquilo que é verdade. E é ela que discerne as intenções do coração e os pensamentos. Descanso em Deus é saber tudo o que eu preciso já está feito. Entrar nesse lugar é entender uma vida de intimidade com o Espírito Santo que vai me desligar de um funcionamento terreno em todas as coisas da minha vida e vai me implantar num funcionamento eterno em todas as áreas da minha vida. De novo, descansar em Deus é sim não se preocupar com aquilo que está me afrontando, com uma necessidade, porque isso já está feito. Não se preocupe em tentar produzir, nem se anseie em quando... Não é aí. Descansou? Descansei. Agora entra nesse lugar. Como é que eu entro? Espírito Santo, nessa área, o que o Senhor quer que eu faça? No meu casamento, como é que eu ajo aqui, Senhor? No meu trabalho, qual que é o próximo passo? No lugar que eu congrego, existe algo que o Senhor quer de mim mais lá? Se Ele disser, se Ele dirigir, se Ele der a palavra, Ele está te promovendo um novo nível para que você consiga receber mais do Senhor. Na prática. Vida no Espírito é entrar na prática naquilo que já é a verdade sobre nós. Então, quando nós hoje, pela graça de Deus, como temos feito aqui, de uma maneira perseverante, amados, faça chuva, faça sol, felizes ou tristes às vezes. Esses dias eu compartilhei aqui que eu vim numa madrugada completamente com a minha alma destruída por causa de uma semana ruim. Mas a graça de Deus me manteve aqui. Eu me mantive no usufruto do repousar. Esse sábado foi o oposto, mas numa dimensão extrema de melhor. Falei à minha esposa, eu não posso ir mais animado por causa disso. Eu tenho que ir no mesmo lugar. Não é porque tudo está bem que eu vou mais animado. Não é porque está ruim que eu vou me desanimar e não vou. Embora, mas é óbvio que o Senhor quer que você receba cada vez mais dEle e se alegre cada vez mais dEle. Isso é bom. Só que esses sentimentos não nos governam mais. Nós não nos movemos por essa alma. Nós nos movemos no Espírito.
Então, o repouso, o descanso em Deus é esse lugar onde eu sei que tudo está pronto, disponível, mas eu só recebo na mão, na prática, quando eu me inclino para o Espírito Santo, que vai me dar propósito para tudo isso que está disponível na minha vida. Por isso que é um usufruto do repousar. Não sei o que Deus tem para você. Ele sabe. Eu sei que está tudo garantido. Você crê? Então busca o Espírito Santo. De uma maneira geral. E especificamente em cada área da vida. Ele te dá uma palavra. Mora ali. Não largue esse lugar. Não largue esse lugar. Porque Ele vai começar a colocar nas suas mãos agora aquilo que Jesus comprou para você, para que você usufrua com alegria. Não conquistei, não mereci, até pequei ontem, mas por eu me inclinar ao Espírito Santo, que vai me levar a pegar tudo aquilo que Jesus me dá de graça, me fazer um canal para outras pessoas, isso não dá mais nada que amor, faz com que essas coisas vão crescendo e crescendo. Quanto mais eu usufruo do repouso, mais Deus me confia. Mas isso é uma obra do Espírito Santo. Quanto mais o Espírito Santo nos convence de quem nós somos em Cristo, mais nós temos acesso, na prática, àquilo que Deus tem para nós. Mas Deus não dá coisas. Mas a palavra que Ele faz nascer o sol dele sobre maus e bons. Sim, Jesus Cristo está aí, sendo proclamado para os maus e para os bons. Você precisa nascer de novo. E depois disso, a Bíblia diz que Ele faz cair a chuva, o Espírito Santo, a palavra, sobre justos e sobre os injustos. Mas quando o assunto é pegar a herança na mão, segundo o que está lá em Romanos 8, diz assim que Deus não poupou Jesus. Antes, Ele entregou Ele, nosso benefício. Como esse Deus não nos dará agora e de graça, juntamente com Cristo, todas as coisas. A mesma palavra diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. A herança, amados, abençoada, a herança que vai te fazer viver uma vida em plenitude, é uma herança que o Espírito Santo vai manifestar nas suas mãos à medida que você se inclina para essa vida no Espírito, à medida que Cristo vai sendo gerado em nós. Para que a gente acesse isso, não na carne, para os nossos pensamentos e desejos, que quase sempre são egoístas. Quando a Bíblia diz assim, não deixe de congregar. Por que as pessoas deixam de congregar? Porque se você deixar de congregar, você vai parar de receber de Deus. Jamais. Uma vez que você aprendeu a acessar pela fé as coisas que te foram dadas de graças, isso jamais vai deixar de acontecer. Só que nós não nos congregamos para receber. Nós nos congregamos para compartilhar daquilo que Deus está fazendo conosco. O irmão lá já rompeu naquela área que eu estou ainda no processo, e eu olho para a vida dele e eu encontro o caminho aplainado. Ele me alimenta para eu perseverar. A gente se congrega para servir no amor com aquilo que Deus já nos deu. Por isso que o Espírito Santo diz, não deixe de congregar. Quanto mais eu gerar Cristo em você, mais essa união, essa unidade vai permanecer. Porque não é sobre receber, é sobre transbordar agora.
sobre amor. Vamos encerrar lendo rapidamente, irmãos. Palavras de Jesus. Lá em João capítulo 6, por favor. Verso 27. O Senhor Jesus diz assim: trabalhai. Primeiro ponto, então descanso não é deixar de trabalhar. Trabalhai, não pela comida que está perecendo, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Pois sobre ele, sobre Jesus, Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. Disseram, pois, a ele: que é preciso para que façamos? Que é preciso que façamos a fim de que executemos as obras de Deus? Verso 29. Respondeu Jesus e lhes disse: esta é a obra de Deus. Este é o propósito, que creiais para dentro daquele a quem ele enviou. Aleluia. Trabalhai não pela comida que perece. Olha como o evangelho é simples, mas ele é alto demais para a gente permanecer enganado, achando que a gente consegue fabricar. Jesus não disse assim, trabalhe 6 dias pela comida que perece, trabalhe um dia para a comida que permanece. Estou parafraseando aqui com Êxodo, tá? Trabalhe meio a meio. Não, trabalhe somente pela comida que permanece. O que é isso? É quando Deus redesenha dentro de você a sua família, o seu trabalho, suas finanças, tudo que diz respeito à sua vida como um todo, e traz Cristo, a mente dele agora, para governar, para gerenciar aquilo ali. Porque é sobre Cristo que está o selo de Deus. Então, como que eu sirvo a Deus? Como que eu entro no usufruto, na experiência daquilo que está feito? Crendo para dentro de Jesus Cristo. Crendo para dentro do Espírito. Vida no Espírito. No Espírito, você é tudo que Jesus é. Você sente isso hoje em plenitude? Acho que ninguém aqui. Mas você já experimentou algo, uma dimensão um pouco maior do que há um ano atrás disso? Se você está orando em línguas, já. Se você está meditando na palavra, já. Porque o Espírito Santo está pegando a sua alma e arrancando ela de Adão e levando ela para Cristo. E uma vez que você agora está mais dentro dele, as suas realidades são puxadas para esse lugar. E Cristo usufruía de tudo que Deus Pai tem. Sem desperdício. Sem perder o foco. Sem perder tempo. Mas isso é uma obra do Espírito Santo, irmãos. Esse lugar de vida no Espírito, irmãos, é o lugar de segurança plena para nós. Não existe outra vida, amados. Não permita jamais se desviar desse foco. Não se deixe levar por aparências. Não se deixe levar por nada que não seja o Espírito Santo revelando dentro de você, na palavra, daquilo que Deus tem para você. E aqui não existe regras, não existe um modo, um padrão como Deus faz. Existe uma fidelidade à palavra dele. Deus jamais vai te mandar por caminhos ao qual ele não assegura na palavra. Isso é um lugar de segurança para nós. Mas vida no Espírito é o que vai levar a gente a, além de estar em Cristo,
permitir que Cristo agora esteja em nós. É uma mistura que vai fazer com que tudo aquilo que agora é invisível seja construído dentro de mim. Agora eu começo a ver por dentro, irmão. Eu vejo por dentro antes de ver por fora. A hora que eu vejo por dentro, por obra do Espírito, aquilo vem à existência. E aí eu usufruo. Peguei, recebi a cura, recebi uma nova medida de provisão, ou um novo sonho, um novo trabalho, ou um novo crescimento. Saiba, usufrua. Tem propósito para isso. Se você permanecer no Espírito, eu vou continuar potencializando isso mais e mais, porque o meu desejo é salvar. Eu quero usar sua casa, sua família, seu trabalho, suas finanças, a sua vida. Isso é o que Cristo é. Isso é o que você é por dentro. Isso é o que eu sou por dentro. Isso é o que está disponível para nós se viver. Amém, queridos? Então, a partir de hoje, entenda de uma vez por todas, descansar em Deus é soltar as rédeas da minha vida, porque está tudo resolvido. Para que eu solto? Para ficar desocupado? Não, para me ocupar com Ele. No final das contas, vou encerrar aqui, irmãos, no final das contas, toda a obra do Senhor, todo o planejamento, todo o propósito, toda a intenção do coração do nosso Pai é para que a gente tenha tempo para Ele. Adão foi colocado sobre tudo criado para que Deus viesse ter intimidade com Ele todos os dias. E aí, Adão, como que está? Um novo sopro. Aquilo reinava, aquilo multiplicava. E Deus se alegrava. Isso é descanso. Nós estamos aqui hoje descansados no Senhor. Se você está aqui pelo Espírito Santo, se você está aqui seguindo uma voz, se você tem convicção de que você foi ligado ao chamado que nós estamos vivendo aqui, saiba, você está no descanso, recebendo mais desse repousar que vai chegar às suas mãos, não importa em qual área, irmãos, para que você usufrua e continue vindo para compartilhar com aqueles que não enxergaram isso ainda, que esse lugar existe, para que o fruto atraia as pessoas para essa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.